Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da Academia Downs. Eu sou a chefe Priscila Oliveira e vou fazer com vocês placas texturizadas com chocolate. Então agora eu vou ensinar vocês a trabalhar, a fazer umas placas com chocolate. Nós podemos usar isomalte, outras técnicas, mas agora eu vou explicar para vocês como que faz com o chocolate. Nós podemos quebrar elas, fazer arabescos para topo de bolo, nós podemos revestir um bolo inteiro com elas, fazendo dress cake. E outras técnicas também usando a partir dessa linha que eu vou mostrar para vocês. Então aqui na bancada eu tenho um papel manteiga, o qual eu cortei desse tamanho. Eu tenho outro papel manteiga, o qual eu fiz esse trabalho com ele, eu só amassei e depois abri de novo, para que ele me dê uma outra textura. E eu tenho uma placa de acetato, que eu deixei ela aqui grudada só para ela ficar mais fácil de trabalhar. Esses três materiais vão me dar resultados diferentes. Aí eu vou trabalhar com chocolate, então eu tenho uma espátula, eu vou fazer outra textura com o pincel e uma espátula de confeiteiro para trabalhar também. Aqui eu já tenho chocolate já preparado para mim poder usar. Lembrando que quando a chocolate nobre a gente tem que fazer todo o processo do choque térmico. Ou se você optar por uma cobertura, você pode usar ela, derreter sem passar por esse processo. Então eu vou começar aqui por essa folha. Eu vou pegar meu chocolate, colocar na quantidade desejada para que depois eu espalhe com a espátula. Então o chocolate, quando ele passa pelo processo dele, nós sempre respeitando a temperatura, ele tem que estar fluido e pronto para usar. Aqui eu só estou espalhando ele. Então eu estou usando a espátula de confeiteiro. Nós temos que espalhar ele de uma forma que ele fique fino, para que ele seja melhor de trabalhar. E melhor de comer também na hora, Como ele faz parte de uma decoração, ele não pode sobressair. E também é interessante que ele fique todo por igual. Então a gente passa a última camada. Agora eu vou tirar ele daqui. Por aqui. O bom é que nós estamos com uma pedra, o que facilita também a cristalização do chocolate. Agora eu estou limpando aqui a bancada. É ideal a gente já tirar na hora para que ele fique mais fácil. Então agora eu vou aplicar nele no papel manteiga liso, porque eu vou fazer uma textura com ele depois. Agora eu vou passar a espátula para deixar ele na espessura desejada. Se tiver a mais, a gente tira, volta pro bowl. E agora eu vou fazer um trabalhado somente com o pincel. Vocês poderiam deixar liso, mas como eu vou fazer a próxima lisa com a folha de acetato, que vai me trazer mais brilho, então eu prefiro fazer uma textura aqui com o papel manteiga. Às vezes são opções porque vocês pensam, eu só tenho papel manteiga. Você pode fazer ele liso, como você pode amassar igual eu fiz, como você pode passar o pincel. Isso aqui é legal para finalizações de bolo tronco, você pode cortar ele, fica bem interessante, mais rústico. Então
Então agora ele já está cristalizando, mas bem no início, se vocês quiserem também, vocês podem colocar um coco queimado, uma castanha, um crocante aqui mesmo, e ele vai te dar outra finalização, que pode combinar com o seu bolo também. Então, só lembrando, né, que a bancada tem que estar bem higienizada, né, passado um álcool, porque todo esse chocolate que eu tô tirando, depois eu tô voltando aqui, e depois nós podemos esquentar ele e usar novamente. Agora, por último, eu vou fazer o acetato. Tô colocando o chocolate aqui, fazendo o processo de espalhar. Tirar o excesso. Então essas são as placas que eu mostrei para vocês, né? Nós temos outros materiais que podem ser usados também, são específicos para isso, que vocês compram. É um material que ele é furadinho, vazadinho, tem vários formatos, né? Que você passa o chocolate e você tira, ele fica daquele formato. Eu estou passando para vocês esses aqui, que é os mais simples que vocês podem usar e fazer no seu dia a dia. Lembrando que se fosse para colocar no bolo, né, que nem eu comentei do dressed cake, ele teria que estar um pouquinho, a cristalização dele tinha que estar mais mole, no caso, né. Eu passei, esperaria uns 30 segundos, já colocaria ele, que daí ele moldaria. Agora ele já tá mais firme. Então eu posso simplesmente abrir ele, cortar da forma que eu quiser para fazer algum tipo de arabesco, como eu posso cortar certinho, que é o que eu vou fazer aqui com vocês. Vou fazer com essa daqui. Então, vocês têm vários desenhos que pode ser cortado, né? Quadradinhos, losangos. Vocês podem pegar um recipiente e fazer redondinho. E são ideias que são bem simples e que trazem uma sofisticação bem grande para o bolo ou para a sobremesa de vocês. Então, pessoal, esse aqui são as plaquinhas de chocolate, o qual eu já tinha cortado eles. A hora que o chocolate cristalizou, o acetato já saiu automaticamente, né? Como esses aqui também. Então, ele ficou bem legal, essas peças, né? Que nós podemos compor em cima de um bolo, né? Colocando elas, no meio delas pode colocar uma frutas vermelhas ou alguma outra coisa. E já dá uma sofisticação a mais pro bolo de vocês. Eu cortei quadradinho em losango. Acho que só quadradinho. Mas você também pode quebrar, igual eu vou fazer com esse aqui, ó. O papel manteiga, ele já não sai tão fácil igual o acetato, mas é só no caso você ir puxando. Ele ficou com a textura toda craquelada. Ó, esse daqui é o mais indicado que eu uso para cortar ele de qualquer jeito que você goste, peças maiores ou menores, para fazer a composição do topo do bolo de vocês. Aqui nós temos ar-condicionado, né? Mas se vocês estão num lugar muito quente, tem que ser muito rápido, né? Para que ele não derreta na sua mão o chocolate. Então aqui ficaram as placas irregulares.
Vou deixar as placas que nós cortamos com a faca. E aqui, eu acho interessante, igual comentei com vocês, para fazer um bolo tronco, agora de Natal ou Páscoa, é bem interessante cortar ele assim. Então essa é a placa que eu texturizei com o pincel. Eu gosto bastante de usar ele na forma mais vertical mesmo, para compor um bolo para Natal ou Páscoa, bem rústico. Ele imita como se fosse uma madeirinha e aí você vai colocando em volta do bolo, fica bem interessante também. Então essas são ideias simples, mas que, como eu falei, né, são ideias muito usadas em bolos, são técnicas que vão te dar um diferencial na sua vitrine, né, além do chocolate te trazer uma sofisticação a mais. Às vezes você cobre um bolo branco com chantilly, colocou uma frutinha, coloca um arabesco, ele já vai te dar todo esse diferencial na sua vitrine. Então, conforme vocês podem ver, essa plaquinha aqui que eu fiz no acetato, ela traz mais o brilho, né? Ela traz bem o brilho do chocolate. Isso tem a ver com o acetato mesmo, o material que nós usamos. Aqui, esses de papel manteiga, ele já é um pouquinho mais opaco, mas é para o trabalho que nós queremos, né? Só para dar esse diferencial, se você quiser dar mais brilho ou se você quiser sem brilho. Até tem para comprar uns que tem desenho, umas folhas que tem desenhos que você pode colocar, aplicar o chocolate e tirar, é o transfer. E aí ela vai sair com o desenho que você quer, mas hoje não está muito em alta hoje em dia, né? Então eu quis buscar para vocês que às vezes o menos é mais, né? Essa técnica está bem alta hoje em dia para que vocês possam usar no bolo de vocês. Então essa plaquinha aqui, esse arabesco ou plaquinha, né, que nós chamamos, é com o acetato, então ele traz um pouco mais do brilho, né, que é o material que nos traz, né, o próprio acetato. Esses aqui eu fiz com papel manteiga amassado, então ele me deu uma textura mais desuniforme mesmo, que era isso que eu queria, né, para finalização. E esse daqui eu fiz com... eles são meio parecidos, mas eu fiz com o pincel, né? Então ele te deu uma textura um pouco diferente. Então essas são as técnicas que eu trouxe para vocês hoje de chocolate, né? De texturas de chocolate, placas diferenciadas, que vão ajudar muito na vitrine de vocês, para trazer mais sofisticação à vitrine de vocês, né? Para que chame mais atenção também. Isso aqui é só um inicial, né? Nós poderíamos usar, que nem eu falei, posso colocar castanhas no meio dele, posso colocar coco, ou eu posso fazer uma placa de isomalte, que vai me dar uma coloração diferenciada, vai me dar um outro trabalho, né, em cima dele. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de todas essas técnicas e aguardo vocês na próxima.